Os 12 Trabalhos de Hércules. Capítulo 11. Pelos belos olhos de uma amazona, ou o cinto de Hipólita. Euristeu amava ternamente sua filha, Admete, e satisfazia todos os seus caprichos. Um dia, Admete foi ter com o rei. Pai, dizem que Hipólita, a rainha das Amazonas, possui um cinto extraordinário. É verdade, disse Euristeu, e parece. Todo o poder que ela tem vem desse fabuloso cinto de ouro. Quem o deu a ela foi o deus Marte, de quem todas as Amazonas são filhas. Como eu gostaria de possuir esse cinto, pai. Nem pense nisso. Para começar, as Amazonas vivem muito longe daqui, na Capadócia, à beira do ponto Euxino. Depois, são guerreiras, perigosas e ferozes. A moça respondeu fazendo um biquinho que cortou o coração do rei Euristeu. De repente, ele teve uma ideia e exclamou: Espera aí, Admete. Acho que descobri um jeito de satisfazer o seu desejo. Roubar o cinto de Hipólita? Diante das portas de Tirinto, os olhos erguidos para o primo, lhe dera essa ordem. Hércules prosseguiu, fazendo uma cara de espanto. Quer dizer que você deseja declarar guerra às Amazonas? De maneira nenhuma, apressou a responder o rei. Por que essa pergunta? Pense bem. Se eu conseguir roubar o cinto e trazê-lo para você, as súditas da rainha vão vir aqui recuperá-lo. Admete apareceu por sua vez no alto da muralha da cidade. Hércules, meu primo, leve estes presentes e convença Hipólita a dar o cinto em troca. Hércules tinha ouvido falar da rainha das Amazonas. Diziam que era lindíssima. O trabalho dessa vez até lhe agradava. Pensativo, foi para o porto de Tirinto, onde encontrou, a bordo da galera aparelhada, Filo e seus companheiros. Quando ele lhes revelou sua nova missão, a resposta foi unânime. Vamos com você para a Propôntida! Não trouxemos da Trácia as éguas de Diomedes? Mas o país das Amazonas é bem mais longe que a Lídia e a Frígia, respondeu Hércules. E a missão é delicada. Dizem que até os citas, uns bárbaros sanguinários, temem essas mulheres. Elas vivem do que caçam e do que saqueiam. Combater mulheres? Perguntou Filo, caindo na risada. Essa é boa. Se queria nos dissuadir de acompanhá-lo, fracassou. Esse novo trabalho preocupava Hércules, que sabia não ser nem um pouco dotado para a diplomacia e as artes do galanteio. Também não era seu forte. Até então, era principalmente a força que lhe servia de argumento. No dia seguinte, carregada de numerosos presentes, a galera fez-se ao mar, velejando para o nordeste. Chegou sem problemas ao estreito de Dardanelos e navegou vários dias nas águas brumosas da Propôntida. Uma manhã, o litoral se aproximou e o navio tomou aquele outro corredor que mais tarde seria chamado de Bósforo e que liga o mar de Mármara ao Mar Negro. À medida que o mundo conhecido ia ficando para trás, a segurança de Filo diminuía. Não percamos de vista a costa, recomendava, sem cessar. Por várias semanas, a galera costeou o ponto Euxino. Às vezes, fundeava numa enseada bem protegida e um dos companheiros de Hércules ia interrogar os raros moradores daquelas terras selvagens. Certa manhã, Filo voltou ao navio e anunciou: Temos de encontrar a foz de um rio, o Termodonte. Subindo-o, penetraremos no domínio das Amazonas. Sua capital, Temícera, fica rio acima. O sol se punha quando descobriram o famoso estuário. A galera entrou no rio de barrancas escarpadas, cobertas por densas florestas. Vamos parar aqui para passar a noite, disse Hércules, apontando para uma praia.
Ao raiar do dia, foi acordado por gritos e pelo som de um galope distante. Sem despertar os companheiros, arriscou-se mato adentro, até avistar uma clareira onde 10 cavaleiros armados apeavam. Um deles trazia nas mãos um recém-nascido e o despiu. Mas esses guerreiros são mulheres? Hércules tinha diante dos olhos as célebres Amazonas. Vestindo uma túnica presa no ombro esquerdo, todas elas carregavam um arco e uma aljava. Às vezes uma lança ou um machado. Um escudo em forma de crescente e um capacete enfeitado com plumas completavam a indumentária. De repente, o bebê soltou um grito de dor. A amazona torcia sua perna. O sangue de Hércules ferveu. Pulou na clareira bradando: "Largue a criança!" Estupefata, a mulher obedeceu. Um segundo depois, as outras amazonas tinham cercado Hércules, flechas e lanças apontadas para ele. Indiferente às ameaças, o herói pegou a criança no colo. Virou para a torturadora e, escandalizado, disse: "Quase quebrou a perna dele!" "Claro, ora", disse ela secamente. "Era o que eu queria." Aleijado, esse bebê daria um ótimo cozinheiro. Hércules fez uma careta de assombro. Está dizendo que ia aleijar voluntariamente o bebê? O que ele fez para merecer este castigo? De quem é ele? Meu, respondeu a amazona. Mas é só um menino. E os meninos não são dignos de viver? Acrescentou uma das guerreiras. Nossa companheira poderia perfeitamente matá-lo. Vem de tão longe, estrangeiro, para ignorar assim nossos costumes? Entre nós, os homens não têm o menor valor. Hércules ergueu a cabeça. Por um instante, temeu ser atingido por aquelas armas que os tinham como alvo. Mas as amazonas haviam se acalmado. Algumas até olhavam para ele com interesse. Uma largou o arco para lhe acariciar os cabelos. Outra, nem um pouco tímida, veio apalpar seus bíceps, como se examinasse um cavalo antes de comprá-lo. Com um sorriso sedutor, murmurou: Na verdade, às vezes aceitamos a presença de um homem. Só uma vez por ano. E se ele nos der um macho, acabamos com a criança. Ou quebramos um braço ou uma perna para que trabalhe nas plantações. Nos braços de Hércules, o bebê sorria e balbuciava. Virou a cabeça para o peito do herói, como quem quer mamar. Dele de mamar, disse Hércules, devolvendo a criança à mãe. Viu que a túnica das Amazonas não cobria o seio direito, que era magro, achatado, reduzido a uma carne escura. Não arregale os olhos desse jeito, disse uma delas, rindo. Desde pequena nós cortamos, queimamos ou comprimimos nosso seio direito. Assim, podemos atirar melhor. Olhe. Rápida como um relâmpago, pegou uma flecha na sua aljava, retesou o arco e mirou o Hércules no peito. Então a voz de Filo ressoou na clareira, imperativa. Se atirar, nenhuma de vocês vai sair viva dessa floresta. Os companheiros de Hércules estavam ali. Eles haviam cercado as Amazonas sem que elas percebessem e agora as tinham sob sua mira. Calma, exclamou o herói. Nossas intenções são pacíficas. Todos e todas deixem as armas caírem no chão e vamos nos explicar. Ele revelou às Amazonas que vinha da Grécia com presentes e desejava encontrar a rainha Hipólita. Tranquilizadas, as guerreiras aceitaram ir com Hércules e seus companheiros até a galera deles. Admiraram os tecidos, as armas, os vários presentes. Depois, montaram novamente em seus cavalos. A que parecia ser a chefe ordenou aos recém-chegados: Voltem para o navio e subam o rio. Em torno do meio-dia estarão na nossa capital. Dito isso,
partiram a galope. Nunca imaginei que um dia eu seria obrigado a obedecer às ordens de uma mulher, resmungou o Filo. O mundo aqui está de cabeça para baixo. Pois é, suspirou o outro. Vamos ter mesmo de domá-las e conquistá-las. Apesar das bravatas, os amigos de Hércules sabiam estar em apuros. Conforme o previsto, por volta do meio-dia, o navio chegou a Temícera. A vinda deles havia sido anunciada. Nas margens, numerosas mulheres armadas observavam-nos passar, soltando piadas e assobios, meio de zombaria, meio de admiração. Os homens sentiam-se cada vez mais incomodados, atracaram por fim no porto. Uma delegação os aguardava. Sem dizer palavra, a tropa de mulheres armadas escoltou-os até o palácio. Foram introduzidos numa suntuosa sala, no fundo da qual despontava uma mulher, imóvel como uma estátua. Maravilhado, Hércules disse consigo mesmo: da estátua ela possui a perfeição e a beleza, mas também a dureza. Hipólita, começou, inclinando-se, sou enviado de meu primo Euristeu, rei de Tirinto e de Micenas. Eu sei, também sei quem é você, Hércules. Vamos, aprume-se. Ao se endireitar, Hércules viu que Hipólita sorria para ele. Seus olhos eram de um verde profundo e meigo. A rainha não tinha nada de severo nem de cruel. Sua expressão refletia benevolência. O herói percebeu que o peito de Hipólita estava inteiramente coberto. Ele se perguntou se ela também havia sacrificado seu seio direito, segundo o cruel costume das Amazonas. Seu olhar não passou desapercebido à rainha, cujo sorriso se alargou. O relato das suas façanhas chegaram até mim, disse ela. Na sala do trono rebentaram risadinhas e gritos. Deixem-nos a sós, ordenou, levantando-se. Hipólita e Hércules ficaram a sós. Perturbado por aquele cara a cara inesperado, o herói voltou-se para os presentes, abandonados ao pé do trono, buscando as palavras, balbuciou. Grande rainha, meu primo lhe manda presentes. O mais lindo presente que você poderia me dar, disse Hipólita, é ter vindo até mim, Hércules. Ela se levantou. E o herói percebeu, enfim, o cinto que prendia sua túnica. Essa túnica era uma obra de ourivesaria. Uma preciosa cota de malha de prata, e o cinto, uma verdadeira joia, confeccionada com fios de ouro trançados e cinzelados. Incapaz de mentir, Hércules confessou. Esses presentes são muito interesseiros, grande rainha. Euristeu só os mandou para obter em troca, para a filha, seu precioso cinto. Hércules temia que a rainha se irritasse e esperava uma negociação difícil. Não foi assim. Hipólita não pareceu nem um pouco surpresa com a proposta. Deu uma olhada no cinto, fez menção de soltá-lo, mudou de ideia e estendeu a mão ao herói, que estava de pé diante dela. Pois bem, Hércules, disse com um suspiro. Meu cinto lhe pertence. Venha você mesmo tirá-lo. Três, dois, um. No Olimpo, alguém assistia a essa cena com uma irritação crescente. Era Juno, a mulher de Júpiter. Não só Hércules chega sem dificuldade ao fim deste nono trabalho, como vai, mais uma vez, voltar para Tirinto
coberto de glórias e honrarias. Desta vez tenho de intervir. A deusa se materializou no mesmo instante numa das salas do palácio de Hipólita, assumindo a aparência de uma amazona. Mal apareceu, pôs-se a instigar as guerreiras. O quê? Exclamou. Vocês deixaram Hércules sozinho com a nossa rainha, sem desconfiar de nada? Sabem por que esse espertalhão enfrentou tantos perigos e realizou esse longo trajeto? Intrigadas de início, depois preocupadas, as amazonas pegaram seus arcos, suas lanças e seus machados. Amontoaram-se à porta da sala do trono, mas hesitaram em entrar. Fiquem sabendo que ele está se preparando para roubar o maravilhoso cinto da rainha. Isso mesmo. Hércules quer seduzir e raptar Hipólita. É mentira! Interveio Filo. Ele propõe trocar o cinto pelos presentes que trouxemos. Vendo que a coisa estava ficando feia, os homens haviam sacado suas espadas. Na defensiva, tinham se agrupado. Amontoaram-se à porta da sala do trono, mas hesitaram em entrar. Fiquem sabendo que ele está se preparando para roubar o maravilhoso cinto da rainha. Isso mesmo. Hércules quer seduzir e raptar Hipólita. Mentira! Interveio Filo. Ele propõe trocar o cinto pelos presentes que trouxemos. Vendo que a coisa estava ficando feia, os homens haviam sacado suas espadas. Na defensiva, tinham se agrupado. Pois vocês vão ver se menti, disse Juno, e abriu repentinamente a porta da sala do trono. As amazonas viram uma cena edificante. Com uma mão, Hércules segurava o cinto de ouro que havia acabado de tirar. Com a outra, abraçava Hipólita, que parecia ter sucumbido aos encantos do seu hóspede. Traição! Berrou uma amazona, precipitando-se sobre o herói. Lança em riste. Pego de surpresa, Hércules virou-se e viu um exército de mulheres furiosas correndo em sua direção. Traição, de fato, disse ele a Hipólita, sem soltá-la. Quer dizer que a sua sedução não passava de fingimento? Você queria me distrair para melhor me matar, não é? As amazonas, acreditando que Hércules estava tomando a rainha como refém, atiraram nele suas lanças. Rápida como um raio, Hipólita girou em torno do herói, fazendo as lanças se cravarem nas suas costas e salvando assim a vida daquele que a abraçava. Hércules, ela murmurou, desfalecendo. Seu olhar tornava-se distante. Apontou para o cinto que Hércules ainda tinha nas mãos. É seu. Leve-o e de vez em quando pense em mim. Hércules reprimiu um soluço, em que a raiva se misturava à dor. Hipólita acabava de morrer, sorrindo para ele. No tumulto crescente, a gritaria o trouxe de volta à realidade. Nossa rainha! Nossa rainha morreu! A notícia se propagou fora da sala do trono. Recuperemos a joia! Vinguemos nossa rainha! As amazonas brandiram seus machados. Os homens recuaram e tiveram de abrir a espada seu caminho para longe do palácio. Sempre no meio das mulheres, Juno continuava a incitar a turba. Quando julgou que a confusão estava no auge, voltou toda contente para o Olimpo. Hércules e seus amigos combatiam como leões. Conseguiram chegar ao ponto de Temícera e embarcaram com muita dificuldade. Para chegar ao estuário do Termodonte, tiveram de travar numerosas batalhas e enfrentar as hordas de amazonas em fúria. Quando já estavam em alto mar, Hércules, consternado e amargo, perguntou-se como aquele conflito pudera irromper. Semanas depois, Hércules chegava,
às portas de Tirinto. Brandindo o cinto, chamou: Admete, Euristeu, trouxe o que vocês me pediram. O cinto era magnífico, mas a filha do rei ficou decepcionada porque ele tinha perdido seus poderes mágicos. Admete, que era muito vaidosa, nunca mais se apresentou diante de Hércules sem usá-lo prendendo a sua única túnica. A cada vez lhe perguntava: Então, Hércules, como você acha que estou hoje? Está linda, respondia o herói. Mas na realidade ele nem via a prima, somente o cinto de Hipólita. E em sua memória surgia o olhar da rainha das Amazonas. Uns olhos meigos, de um verde profundo, que ele não conseguia esquecer.